Sejam bem-vindos ao canal Aconteceu Comigo. Eu sou a Suzana e conto fatos da minha espiritualidade. Então, pessoal, estou muito feliz. Aqui é o meu gatinho Cherry, que quer aparecer no vídeo. Olha que bonitinho. É o Cherry. É essa coisa fofa que a mamãe ama. Vai lá brincar com a Belinha. Então, hoje eu vou contar a respeito de espíritos elementais, né? Que da outra vez tem um vídeo aí que eu falo sobre elemental e eu falei errado. Falei elementares, é elemental. E eu vou contar sobre esses espíritos elementais, que é da natureza. E também de um espírito apegado à casa. Então foi assim. Eu, minha mãe, minha irmã e uma amiga nossa alugamos uma casa da amiga dela na praia. E nós fomos passar um final de semana lá. Uma casa bonita. Deixa eu arrumar meu óculos aqui, que esse óculos aqui parece que fica sempre caindo. Uma casa bonita. E nós chegamos lá na manhã de sexta-feira, ficamos sábado e domingo na casa, na praia. E uma casa bonita, bem arrumada, gostosa, né? Aí nós chegamos lá, demos uma limpeza na cozinha, né? Porque tinha algumas coisas que a gente ia usar, como estava muito tempo guardado, então nós pegamos, né? Demos uma lavada na loucinha, porque a gente ia usar. Tinha de tudo na casa. E aí à tarde, nós sentamos para ficar vendo televisão. Como estava um tempo muito chuvoso, a gente estava esperando o tempo melhorar para a gente ir passear pela cidade. Porque na praia não dava para ir, só dava para chegar lá e olhar, porque estava um tempo muito feio. Então nós ficamos lá sentadas, aí passamos um dia bem agradável, uma tarde agradável na casa. E nesse dia a chuva não cessou e ficamos lá. Deu uma garoinha, aí começou a falar, só garoar no final da noite, mas deixamos para sair no dia seguinte. E tem um jardim lindo na frente da janela da sala, do vitro da sala. Muito bonito, um jardim maravilhoso, com muitas flores de várias cores e umas plantas bonitas, umas plantas bem diferentes. Bem, um lugar, um jardim bem lindo, bem cuidado. E a sala bem arrumada, com sofá, poltrona, muito legal, bem arrumadinho. Os quartos também bem confortáveis. Aí no dia seguinte tomamos café e resolvemos dar uma saída, saímos porque a chuva tinha melhorado, mas estava bem úmido ainda. Saímos algumas vezes, fomos na cidade e voltamos. À tarde, começou a apertar uma chuva e não deu pra gente sair. Aí eu fui no quarto, né? E sentei lá e fiquei vendo meu celular. Daqui a pouco, quando eu olhei em direção à cama, eu vi nitidamente um senhor
sentado na outra poltrona, em direção perto da cama. Tinha uma outra poltrona encostada a esta cama do quarto, e eu vi nitidamente ele sentado na poltrona com um charuto. Não é esse charutozão gordão, é aquele charuto mais fino, com um charuto fumando. E com hobby, ele tava com hobby, sentado naquele sofá e fumando. E olhando assim, né? A minha mãe passava de um lado, a minha irmã do outro, a nossa amiga lá conversando ali na sala que dava na direção do quarto, dava para ver. E ele olhando assim, nitidamente, assim, com ar assim de desconfiança. E fumava. Nossa, eu via aquela fumaça e sentia aquele... Olhei assim, eu falei para ele assim, o senhor tá me vendo? Aí ele falou assim, lógico, como não poderia ver? Vocês aqui na minha casa? O que vocês estão fazendo aqui? Essa casa é minha e eu já falei que eu não quero que seja alugada e que nem não more ninguém aqui. Aí eu falei assim, mas o senhor já não está mais nesse plano, né? Para que o senhor fica pegado à casa? O senhor já não faz parte mais deste plano material, físico. O senhor pode muito bem galgar outros mundos, né? E aprender, estudar, trabalhar. Ele falou, eu não quero saber disso. Eu não quero ninguém na minha casa. Desse jeito. E sumiu. Aí eu peguei, comecei a conversar com a minha irmã, né? Perguntando sobre os moradores daquela casa. Aí minha irmã dizia que parecia que o avô da moça tinha falecido, que a casa era dele e tal. E eu falei, pois é, e esse dito cujo eu vi sentado naquela poltrona e reclamando que a gente tá aqui na casa. E minha irmã falou, deve ser mesmo o avô dela. É o avô dela que era dono da casa, né? E foi passando, deixou pro filho e depois eles não quiseram mais morar aqui e começaram a alugar a casa. Ele estava reclamando e fumando, viu? Nisso, eu fui passando assim. Não, eu fiquei na janela, eu fui passando pela sala e fiquei no vitrô, olhando aquele jardim maravilhoso. E de repente, eu vi a coisa mais linda do mundo, que eram os elementais. Eram borboletas brilhando, enormes, umas borboletas desse tamanho, ó, as borboletas, umas asas transparentes, e sumia a asa e aparecia, sumia a asa e aparecia, uma coisa assim, linda. Várias. E juntos daquelas borboletas, uns gnomos, que eu não sei nem dizer, eles eram pequenininhos. E eles andavam do jardim assim, correndo, gordinhos. E eu fiquei assim, encantada com aquilo. E depois eu vi uma menininha com os cabelinhos. E ela também tinha asinha.
tipo aquelas fadinhas que eu vi naquele meu vídeo que eu fui atacada por uma incorporação de uma amiga minha. A mesma, sim, só que dessa vez o cabelinho dela era todo cacheado soltinho, né? E com uma coroa na cabeça e a asa dela enorme, a asa bem grande, mas ela pequenininha, aquela asa grande e batia, né? E voava assim, todos eles voando assim, e eu entrei assim num transe gostoso assim, que eu comecei a ver aquilo, aquelas coisas andando pelo jardim, gnomos, fadinhas, borboleta, aquelas borboletas que eram sobrenatural mesmo, aquelas coisas sobrenaturais da natureza. E um beija-flor que ele tinha o corpo de uma cor e a cabeça de outra. A cabeça dele era de outra cor. Ele era uma cor assim, neon, e acendia e apagava, acendia e apagava, e a cabeça e o bico sumia e aparecia, sumia e aparecia. Vagalumes, umas coisas assim maravilhosas. Os vagalumes, eles transcendiam, sabe? Eles sumiam e depois eles apareciam. Sumiam, e eram vários, assim, vários. Eles sumiam, acendiam e desapareciam. Nossa, uma coisa linda. Vários, vários. Coisa mais linda naquele jardim. E outros elementais que eu não sei identificar o que eram. Eu fiquei ali olhando aquilo. Ai, e eles transmitiam uma coisa bem gostosa, uma paz. E aí, quando eu olhei para o quarto onde eu estava, que eu tinha visto aquele senhor, eu vi novamente. Aí ele olhou assim para mim e falou, mentalmente, isso é uma besteira. Eu vou pegar um detefon, tacar nesse jardim para matar esses bichos. Esses bichos que estão aí atrapalhando e sujando a minha casa e o meu jardim. O homem era apegado à casa. E aí eu olhei para ele assim e falei, o senhor não entende de espiritualidade? O senhor teria que entender que esses seres são encantados e eles são trabalhadores da espiritualidade, mas de um mundo diferente do nosso. Que isso é um monte de porcaria. Começou a xingar, sabe? Começou a xingar de tudo quanto era nome. Que era uma porcaria, que aquilo era uma besteira, que aquilo era inseto que ele ia pegar de tefão e ia atacar no jardim. Aí ele, da próxima vez vocês não venham mais aqui. Eu vou, ele falando para mim, eu na sala, porque na sala dava para ver o quarto, e ele sentado na poltrona que dava para ver também do quarto. Da próxima vez, vê se vocês não aparecem mais aqui. Essa casa não é para ser alugada, essa casa é minha. Eu construí tudo isso. E falando que tinha construído, que a casa ele deu o sangue dele ali, trabalhando, cada tijolo, né? Ele tinha construído e fumando aquele charuto, fumando. Tinha hora que eu olhava assim, o quarto estava todo cheio de fumaça. E aí ele sumiu, então ele sumiu dali.
E fomos sair, né? Fomos conhecer a cidade, depois deu uma melhorada no tempo, fomos na praia, voltamos. Quando foi o último dia que nós estávamos lá, a gente já estava se arrumando, ele apareceu de novo. Aí ele falou assim: vão embora e não apareçam mais aqui. Eu vou fazer de tudo para não... Fulana de tal, aí falou o nome que eu não lembro mais. Fulana de tal, não alugar mais essa casa para ninguém. Família sim, mas sem ser família não. Falei, tudo bem, já que o senhor pensa assim. O senhor é apegado ao bem material, poderia estar trabalhando no mundo espiritual, ajudando outros espíritos, né? E apegado a essa casa, que desse mundo a gente não leva nada. Só a nossa consciência, né? E o que a gente fez de bom. Aí ele falou assim: até que enfim que vocês vão embora. Nem ouviu o que eu falava. Aí na hora que a gente estava saindo, eu vi novamente os elementais. Aquelas fadinhas com varinhas, uma coroa na cabeça, brilhando, 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 os gnomos brincando, correndo, sorrindo. E as borboletas lindas, com aquelas asas enormes que apagava e acendia. Muito lindo mesmo. Do lado, aquele senhor apegado à casa e do outro lado, aquele jardim maravilhoso com aqueles lindos elementais que transmitiam uma paz, uma alegria gostosa, que dava vontade de ficar ali naquele jardim. Muito legal. E foi isso, ok? Ok, gente? Então, deixe o seu joinha, se inscrevam no canal, deixe seus comentários e tchau, tchau. Um beijão, tá? E valeu! Aguardem o próximo vídeo. Tchau!